Como você está se sentindo? Como que você está dançando a sua vida? E a sua saúde, como é que anda? O tema de hoje é danças circulares e sabedoria, na sabedoria também, né? E saúde integral com Patrícia Tolentino. A gente está iniciando agora o programa Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que acontece desde março de 2021, ao vivo de segunda a sexta-feira. Ele completou 11 anos em março de 2021, vai completar 12 anos agora, no próximo mês, em março de 2022, e estamos aqui ao vivo sempre trazendo um convidado, um tema, algo que possa de alguma forma inspirar a sua noite, a sua vida, o seu caminho, o seu trajeto, com essas pessoas que eu considero consciências, né? Pessoas consciências prósperas em algum sentido, em alguma conexão com a vida. E hoje o tema é dança circular e saúde integral com a Patrícia Tolentino. Bem-vinda, Patrícia. Olá, Samuel, boa noite a todos. E eu quero já dizer, já agora, já no início, que a Patrícia foi uma indicação da nossa querida Renata Ramos. Pô, você tem que chamar ela para a vida, que ela é muito, pô, muito comunicativa. Será que ela é uma aquariana comunicativa? Sim, essa é a questão. A aquariana está sempre em movimento, sempre em comunicação, não tem jeito, sempre com gente. Que ótimo. E quando é que foi que você começou seu primeiro, como é que foi, na verdade, o seu primeiro encontro com as danças circulares? Samuel, então, o meu primeiro encontro, eu comecei desde pequena trabalhando com música e com dança. Então eu sempre me interessei por cantar, eu estudava numa escola muito alternativa, na Raposo Tavares, no Mutirão, e desde pequena tinha aula de música, aula de flauta, história da música, história da arte. Então a música, e na minha família sempre teve muito, o meu pai é mineiro, de família mineira, então sempre teve muitos, eu sempre participei muito dos festejos na rua. Então festa do Divino, pau de fitas na rua, o maracatu, a congada. Então eu sempre tive isso na criação. Meus pais sempre gostaram muito de música, de canto, e teve essa coisa muito da cultura popular. Então eu sou coordenadora, orientadora educacional, sou educadora, e eu comecei na escola a fazer as festas, tudo que tinha de festejos e de encontros, eventos na escola. Então, sempre fui ligada à música e à dança. E aí, em certo dia, uma amiga me falou: Olha, você já ouviu falar das danças circulares? Falei: Não, nunca ouvi falar. Eu canto muito, danço muito, mas essa modalidade, danças circulares, eu nunca tinha ouvido falar. Isso era lá para 95, por aí, 96. E aí ela me falou: Olha, tem justamente a Renata Ramos, que está trazendo, chegando, enfim, né? Estava no início das danças circulares no Brasil. E é uma modalidade diferente, etc., onde dançam todos juntos, tal. E eu fui lá. E aí me conectei com a Renata, comecei a dançar, ela estava recém começando um grupo também, e aí começamos aquele pequeno grupo inicial, e desde lá, quando a gente diz, né, um bichinho pica a gente, aí nunca mais parei, até hoje. Você citou aí a escola que você frequentou na infância, o mutirão. Qual é a importância desse quesito da educação que você vê até como coordenadora pedagógica para a possibilidade dessa geração que chega agora ter um acesso a essa diversidade, não apenas as formatações meio povo caixa que é convencional se ter? Essa pergunta daria para a gente conversar, Samuel, para uma boa aquariana como eu e que ama essa coisa, né? Aquário regido por Urano, essa coisa da diversidade, da inovação, né? Daria para a gente conversar aí uma semana, mas eu tive o privilégio de estudar nessa escola, era tipo um sítio.
na Raposo Tavares, quando naquela época, no quilômetro 21 da Raposo, era tudo mato, não tinha nada. Hoje a Raposo é um corredor quase, né. Então, eu acho que faz muita diferença. Nós estudávamos em cima das árvores, a gente tinha história da arte, história da filosofia, tinha aula de filosofia, tinha assembleia na escola para cada questão que mais séria que acontecesse, então onde se discutia o que que seria justo, o que que não seria justo, o que que era melhor fazer. Então, assim, eu acho que essa formação do respeito à diversidade, do ensino à criança desde pequeno a ter responsabilidade, o ensino de um pensamento crítico. Então a gente cuidava da horta, cuidava de galinha, etcétera, tinha todo um estudo de artes manuais, entende? De música, de tocar flauta, eu acho que foi fundamental na minha formação. Acho que fez muita diferença. E eu vejo isso, a minha mãe tem escola, eu sou educadora e minha avó teve escola, na garagem da casa dela. A minha mãe tem uma escola de educação infantil há 45 anos e está lá firme e forte todo dia na escola. Eu trabalhei na escola com a minha mãe em 20 anos e há muitos anos já saí da educação formal por conta das danças circulares, por essa diversidade, né. Então eu acho assim, mesmo a gente tem tentado oferecer na primeira infância uma experiência diversificada, justamente para não dar o peixe, mas para ensinar a pescar. Né, então e isso inclusive em recursos emocionais, porque aí você prepara a criança, o adolescente, etcétera, para o mundo, você prepara a pessoa para estar pronto para aquilo que se apresentar, né, e eu acho que isso nos tempos de hoje tem sido cada vez mais importante. Eu fui professora Waldorf, vou mais um segundo, eu fui nesse percurso todo, eu fui professora Waldorf também, e a metodologia, da antroposofia Waldorf também preza muito por esse lado, né, onde as crianças a parte das artes, a parte sensível e sutil também é levado em conta e não só o conhecimento. O conhecimento é importante? Claro que é, mas o conhecimento é uma faceta. E hoje, então, com todas essas tecnologias, com essa globalização, você aperta um botão, está feito. Mas o que você fazer com esse conhecimento, essa maturidade emocional, esse olhar crítico e mais amplo, né? Essa visão do todo é fundamental para você, emocional e de conhecimento e cognitivo, é fundamental para o ser humano hoje, né, se relacionar nessa sociedade, nessa globalização que está por aí. Para a pessoa que talvez esteja escutando pela primeira vez pedagogia Waldorf, como que você traria uma explicação para eles entenderem melhor como é o funcionamento dessa pedagogia? Sim, meu Deus, aí a gente vai desviar um pouquinho do assunto. A pedagogia Waldorf, o que que ela faz? Ela é baseada na antroposofia, o Rudolf Steiner, que sistematizou esse conhecimento e que leva em consideração a formação do ser humano, assim como as danças circulares, é muito parecido, né. Aliás, eu dei aula de danças circulares numa escola Waldorf para crianças de 6 anos até 18 anos, semanalmente, isso foi super legal a experiência, depois eu posso contar um pouquinho, mas eles levam em consideração para a formação do ser humano o ser integral. Então o conhecimento é importante? Sim, mas é importante as artes, é importante uma parte emocional, o ser humano importante uma parte física, então eles têm toda uma metodologia que são por módulos, por temas, e que é um pouco diferente da nossa metodologia mais tradicional, encaixotada, né, essa coisa mais que a gente conhece hoje. Existem muitas escolas Waldorf em São Paulo, inclusive pré-escola, e vale a pena conhecer. É genial. Nós colocamos o título Danças Circulares e Sabedoria Integral, e a gente trouxe aqui também uma pessoa da Unifesp para falar sobre a fenomenologia goetheana e a antroposofia, e também Tá. foi falado também nessa entrevista sobre a saúde integral. E você, como é que você entende, o que que você entende por saúde integral, e tem conexão realmente com essa visão antroposófica? Sim, não à toa eu fui ser professora antroposófica também, eu fui ser professora na escola Waldorf, cuidando dessa minha especialidade que era o corpo, a parte do corpo. Então a gente tinha aulas, como eu falei aqui, com todas as turmas, semanal, etcétera, e tinha apresentações para integrar essa parte do corpo a cada fase de desenvolvimento. Então é fantástico, se você teve uma entrevista com uma pessoa da fenomenologia, né, e traz a antroposofia, é uma visão maravilhosa do mundo, onde eu acredito muito e considera a parte não só emocional, mas sutil,
né, de cada ser humano. Então é isso, o ser humano vai ser aquilo que ele tem habilidade, que a alma dele veio para ser. E a gente oferece as ferramentas para que isso possa se manifestar. E a saúde integral da mesma forma. A saúde, do modo como eu vejo e do modo como eu tenho escrito e dito esses 25 anos que a dança contribui muito, é porque a dança circular sagrada e também as danças da paz universal, porque eu trabalho com as 2 vertentes, elas, olham para o ser, elas lidam com o ser humano de maneira integral. Então ela considera o ser na sua totalidade. Então o corpo físico, ok, esse corpo que nos sustenta, que nos carrega para lá e para cá, mas ela considera um corpo mental, que está o tempo todo ativo, conversando, pensando, articulando. Ela considera um corpo emocional, que é impossível dissociar o corpo emocional do corpo mental, do corpo físico, porque o corpo emocional recebe todas as sensações, todos os estímulos do mundo, das pessoas, etc. E ele está o tempo todo articulando e trabalhando com isso. E um corpo sutil, espiritual, energético, cada um como queira chamar, que é a energia que o nosso corpo tem. E isso os nossos ancestrais já dizem, né, uma medicina chinesa que já trabalha com isso há 5.000 anos, a física quântica vem nessas últimas décadas, comprovando isso, aspas, cientificamente. Aquilo que a gente já sentia ou já sabia por vias empíricas, vamos dizer assim, né? Você trouxe aqui 2 estilos, vamos chamar assim, de modalidades de dança, né, que é as danças circulares e as danças da paz. Agora eu vou deixar aqui para você um espaço para você estar trazendo um pouco desse histórico do movimento das danças circulares e também do movimento das danças da paz, já que ambas, são, conexões que você teve e pelo que você estava comentando até, surgiu mesmo que na mesma mais ou menos na mesma época, ali em 1996, né. Então compartilha um pouco quando e como é que surge o movimento das danças circulares e depois quando e como é que surge também o movimento das danças da paz. Então, olha só. Eh, eh, tem denominações diferentes, mas eu trabalho, eu considero como se fossem 2 galhos, vamos dizer assim, da mesma árvore, né. Foram movimentos que surgiram numa mesma época, 96 o Samuel estava dizendo, mas foi o ano que eu comecei um pouquinho antes a entrar em contato com isso, mas no mundo, como é que surgiu isso? Vamos por ordem para quem está chegando pela primeira vez, quem nunca ouviu falar, é interessante a gente trazer brevemente, porque também daria para só sobre isso conversar uma semana, brevemente trazer um histórico. As danças circulares sagradas surgiram num movimento pós-guerra, na década ali de 60, finzinho de 60, 70, com um coreógrafo bailarino alemão polonês, o Bernard Vosin. O Bernard, o que aconteceu? Ele já era bailarino, então ele já dançava, ele já tinha o corpo, ele já tinha essa prática e ele já amava a dança, essa comunicação através do corpo. E ele começou a perceber, claro que no movimento pós-guerra, o que aconteceu com a humanidade, vamos pegar o amplo primeiro. O que aconteceu com a humanidade depois de uma Segunda Guerra Mundial, que não é igual, guardadas as devidas proporções, tem alguma similaridade com o momento que a gente está vivendo. Foi um evento que alcançou a humanidade toda e que trouxe muita destruição, muita tragédia e muita confusão física, emocional, de moradia, de tudo. Onde as pessoas no pós-guerra começaram a questionar: bom, o jeito que a gente vivia era mesmo adequado? Começou a surgir outras oportunidades, começaram a criar outras possibilidades de como viver, de como se relacionar, outros valores surgiram pós-guerra, porque estava certo que aquilo que estava acontecendo no mundo não era o que a gente queria mais, não era o que as pessoas queriam mais, aquilo que estava posto até então. Então foi um momento onde estourou no mundo todo, em diversos lugares do mundo, por exemplo, as ecovilas, as comunidades, que mais tarde foram chamadas ecovilas, mas comunidades intencionais ou comunidades construídas, pessoas que queriam viver juntas e que comungavam do mesmo, ou uma filosofia de vida, ou uma religião, alguma cola
que unisse aquelas pessoas. E a dança surge nesse contexto. Então, se iniciou uma comunidade na Escócia, que se chama Findhorn, que até hoje está lá, maravilhosa, e que começou a propagar pelo mundo ideias muito diferentes de convivência em grupo, respeitando a natureza, ideias de educação, ideias de relação com a natureza, de ecologia. Então, ideias muito fora, um pouco diferentes daquilo que se apresentava na época. Então, nesta comunidade, chega o Bernard Vosin apresentando uma coletânea de danças que ele, por sua vez, já bailarino, coreógrafo, que já tinha essa coisa da dança no corpo, da expressão da dança, começou a observar em vários lugares do mundo, na Grécia, em várias comunidades, em vários lugares, onde toda aquela comunidade, aquela sociedade dançava junto. Os jovens, os mais novos, as crianças, os mais maduros, os anciãos, todos dançavam e celebravam, comungavam juntos. Muitos rituais pagãos e folclóricos também vieram, né? Ele observou esses rituais, veio desse lugar. E aí ele falou: bom, quando eu vi aquele grupo dançando e a energia que se gerava ali, e o respeito e a harmonia que se gerava ali, ali estava a paz. Ali não tinha uma hierarquia, não importava se era rico, pobre, alto, baixo, de que raça era, se era da Mongólia, do Japão, do Brasil, da Alemanha, não importava. Então estavam todos juntos, dançando em círculo, equidistantes do centro, né? E ali estava a paz. Ele falou: aquilo seria o ideal para o mundo. Se a gente conseguisse dar as mãos e dançar juntos, nós alcançaríamos a paz. Ali estava a paz. Então ele apresentou uma coletânea de danças nessa comunidade de Findhorn e lá elas foram batizadas danças circulares sagradas. O sagrado pelo sagrado da simbologia sagrada de cada tradição, e não por uma religião ou de uma filosofia, não tem absolutamente nada ligado a uma determinada religião, nem a nenhuma determinada filosofia, mas sim simplesmente o sagrado de cada tradição dos povos da terra, né? Então ali foi batizado e ficou Findhorn como o pai, onde nasceu, onde deu surgimento às danças circulares sagradas. E desde então a comunidade de Findhorn vem espalhando essa semente pela Europa, por todos os continentes, em algum momento chega ao Brasil e assim a coisa vem andando e estamos nós aqui. Passando um pouquinho para as danças da paz universal. Olha que como é curioso, como realmente quando as pessoas estão prontas, e hoje a gente tem com maior clareza, o universo conspira, as coisas começam a acontecer. Do outro lado do mundo, sem celular, sem internet, sem globalização, nem telefone na época tinha direito, na mesma época pós-guerra, nos Estados Unidos, no Novo México, ali, Santa Fé. O que acontece? Um outro homem também, Samuel Lewis, ele tem um outro tipo de experiência. Ele era uma pessoa que seria o herdeiro das calças leves, porque o nome dele é Samuel Lewis, Lewis de Levis, Lewis, as calças leves que estavam surgindo no pós-guerra, porque o jeans, o que ele era? Surgiu esse material jeans como um material de trabalho para as fábricas, para os operários das fábricas, porque era um brim, era um material mais resistente, então era para os operários trabalharem. Então era uma coisa fabril e se tornou uma febre mundial. As calças jeans foram se tornando muito populares e tal. E ele veio dessa família, dessa linhagem que seria do ramo, né, de comércio e tal, e seria muito rico, muito promissor. E ele era herdeiro das então calças jeans. O que acontece? Das danças da paz tem um pouco mais, a história é um pouquinho mais longa. Veio certa vez, um pouquinho antes na história, uma família hindu de uma casta muito alta, muito não só de poder aquisitivo, mas de cultura. Era uma família de músicos muito conceituados no Oriente, na Índia. O Hazrat Inayat Khan, esse é o nome dele, dele e da família.
E aí o guru dele chega para ele e diz: "Olha, o seu destino, você contribuiria muito mais para o mundo se você fosse para o ocidente, levar a mensagem sufi, a mensagem das músicas, do ensino da música para o ocidente". E ele fica muito bravo, ele diz que ele não quer ir, ele está muito bem lá, ele tem um lugar já conceituado de músico com a família toda, tal, e o guru dele diz que sim, que o destino dele é ir levar essa mensagem do ocidente para o oriente, do oriente para o ocidente, desculpe. E ele insiste que ele não quer ir e tal, e aí o guru dele diz assim: "Guru é a pessoa que traz a luz, que ilumina o caminho", né. E aí ele diz assim: "Olha, se eu puder lhe dar o conselho, você não vai afinar instrumentos no ocidente, você vai afinar almas, ajudar a despertar consciência", olha só, consciência próspera, nas almas e não afinar instrumentos. Ele não entende, ele fica meio injuriado, mas mesmo assim obedece, resolve seguir essa indicação, essa orientação, e vem a família para o ocidente, para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos começam a tocar, parará, parará, e eis que eles são convidados, aí vem uma segunda figura na história, pela querida mestre Ruth Sandenis. Ruth Sandenis é uma mulher bastante à frente de seu tempo, fora da caixa. Nós estamos falando de todas as pessoas bem fora da caixa, daquilo que estava posto. E a Ruth Sandenis, então, era uma mulher que, precursora de Isadora Duncan, de toda essa linhagem que vem fazer o corpo e as performances de forma bastante diferente do balé tradicional que tinha na época, que é maravilhoso, mas elas vêm trazer uma outra leitura. E a Ruth Sandenis corporificava deidades, tipo Kuan-Yin, outras deidades. Então ela corporificava o sagrado em performances. Então era uma coisa para a época totalmente surreal, totalmente fora da caixa. Em algum momento ela conhece o Hazrat Naetkan e convida ele e a família dele para tocar nas performances que ela faz. Então ali já tem um casamento entre a espiritualidade, o corpo, né, e a música. Ok, mas eram performances só dela no palco e ele tocava. Ok. Em certo momento, o Samuel Lewis, então, conhece o Hazrat Naetkan, que é o hindu que estava nos Estados Unidos, e ele passa a ser discípulo do Hazrat Naetkan e passa a seguir essa linhagem sufi, do sufismo que o Hazrat Naetkan traz do Oriente. O sufismo, o símbolo é um coração alado, que aceita todas as filosofias, as religiões, que zela por esse coração aberto, esse coração acolhedor. E aí o Samuel Liu se torna sufi com o Hazrat Naetkan. E ele conhece também, então, nesse casamento, a Ruth Sandenis. E dessa parceria desses três, o Samuel Lewis, que era uma pessoa, não era bailarino, não tinha nada a ver com dança, como o Bernard Vosin das danças circulares, ao contrário, o Samuel Lewis era uma pessoa bastante limitada, tanto corporalmente, tem muitas passagens dele dizendo que ele tinha 2 pés esquerdos, ele não tinha uma habilidade corporal e muito menos vocal. Ele era uma pessoa bastante primitiva na parte vocal, ele sabia 2 notas. Mas o que que ele percebe? Ele diz que, o êxtase, ele propõe, através do sufismo, puxar sílabas sementes sagradas de cada tradição religiosa, filosófica do mundo e mantrificar, repetir, repetir, repetir e trazer isso para o corpo. E isso ele começou de novo numa comunidade em Santa Fé, no Lama Camp, em Santa Fé, no Novo México, e ali é batizado, ele tem toda uma intuição, uma guiança espiritual, e ali são batizadas as danças como danças da paz universal. Por quê? Porque ele traz sílabas semente sagrada do Alcorão do islamismo, da Torá do judaísmo, da Bíblia cristã, da parte dos aborígenes australianos, dos povos nativos indígenas brasileiros e de toda a parte dos Estados Unidos e tudo mais, dos rituais pagãos das grandes deusas. Então ele pega sílabas sementes de cada tradição e ele canta e faz movimentos simples.
Então ele dizia que para ter aí ele dizia: "Ali está a paz". E ele começou a trabalhar no final movimento pós-guerra também, no final da década de 60 também, com os hippies. Ele falou era a época onde os hippies, né, como surgiram, e na rua, e dançando. Ele falou: "Eu vou provar para os". Ele abandonou toda a família e todo o legado dele das calças leves, etcétera. Ele falou: "Eu vou provar como o êxtase que a gente tem dançando essas sílabas sementes sagradas de cada tradição do mundo, respeitando cada um no seu lugar, o êxtase que a gente alcança é melhor do que as drogas, é melhor do que, né?". E aí ele começou a fazer nas praças públicas com os hippies. Então nos primeiros vídeos tem os filhos, aqueles hippies com os cabelos compridos, as crianças penduradas, bem com aquelas roupas que se usava na década de 60, 70, e ele começou a dançar com essas pessoas e esse movimento começou a se expandir. Existe danças da paz universal no mundo inteiro, em todos os continentes, e no Brasil é uma representatividade bem menor que as danças circulares se expandiram um pouco mais, mas ainda assim nós fizemos muitos treinamentos com pessoas que vieram de fora, e a gente tem representantes em todos os estados, pelo menos, e tem uma estrutura um pouco diferente, a gente tem as mentoras e os mentees e a gente vai passando o bastão, porque é uma tradição oral. Então a grande diferença, as danças circulares a gente tem os CDs, etcétera, e nas danças da paz universal é sempre oral, como os nossos indígenas, que é passado de geração para geração. Então existem 4 mentores no Brasil, e eu sou uma delas, e a gente vai passando de geração a geração, fazendo os treinamentos e vai dançando também em círculo. A operacionalização, a atividade da dança circular e das danças da paz universal são muito parecidas. Só que uma a gente canta sílabas sementes, canta em aramaico, canta o Pai Nosso em aramaico, canta as beatitudes, e nas danças circulares, na grande maioria das vezes, a gente traz as músicas de várias regiões do mundo e põe o CD e traz as referências e dança também. Então, fundamentalmente é isso. Não sei se eu respondi tudo, se faltou alguma coisa. Respondeu. Você falou colocar o CD, né? Acho que nessa época ainda era a fita cassete, quando você começou lá a fazer. Menino, era fita cassete, a gente tinha as fitas e era aquele e não podia gravar, era um tumulto, é verdade, você tem razão. E por falar em fitas cassete, por falar em transmissão de conhecimentos ou transmissão de sabedorias, qual foi a primeira dança circular sagrada que você focalizou? Olha, eu costumo dizer, muita gente, eu vou pegar um gancho, já vou passar um pouquinho, trazer um outro ponto. Muita gente me pergunta nesses 25 anos de profissão: "Ai, como eu faço para ser focalizador? O que que eu tenho que fazer parará?". Eu sempre dou a mesma resposta, desde o primeiro dia até hoje. Você precisa trazer de dentro para fora. Então, claro que as danças ampliaram muito. Antes nós éramos eu, Renata, Paulo, era um grupo pequeno, até antes de mim, e quando eu cheguei, ainda era um grupo muito restrito, de meia dúzia de pessoas. Hoje são não sei quantos, ampliou-se demais nesses 25 anos e foi para o Brasil todo, graças a Deus. Quanto mais círculos, melhor, porque o mundo precisa de muita luz. Mas o mais importante de tudo é você vivenciar as danças. Então, hoje, claro que a gente vê de tudo, às vezes as pessoas falam: "Ah, vou fazer um curso de meio período", sai com o CD debaixo do braço, fala: "Ah, eu sou focalizadora". Ok. O que que eu aconselho? É você dançar, praticar, 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 para que isso venha de dentro, e aí você vai saber, vai trazer aquilo que está no corpo, que você está apropriada. Então a primeira dança, respondendo a sua pergunta, que eu dancei, e depois foi a primeira dança que eu focalizei quando eu decidi que eu ia deixar a educação formal cotidiana, que eu trabalhava na escola das 7 às 7, e que eu ia fazer só as danças, porque eu fazia as danças, a educação, a bandeirante, tudo junto, foi Alahat, que é uma dança de tradição judaica e que traz justamente o convite dessa dança, é convidar para a gente estar no presente, no aqui e no agora. É de tradição judaica e honra o passado, honra o futuro e vem para o nosso eixo para a gente se alimentar da fonte e viver o aqui e o agora. E só uma curiosidade, já que eu estou falando em Alahat, porque toda vez que eu tenho oportunidade eu trago ela para honrar esse começo e tudo, e gosto muito. E ela é muito apropriada para situações,
de primeira vez e tudo mais. Por coincidência, um tempo depois eu fui morar em Israel, justamente para estudar as danças e eu fui viver em loco. Então eu morei 6 meses em Israel, eu morei num kibbutz em Israel, para estudar não só a parte de primeira infância, porque eles são pioneiros e têm tecnologias e metodologias muito interessantes. Então eu morei num kibbutz, trabalhei, estudei tanto as danças como a parte de educação. Então, coincidentemente, é de tradição judaica e foi para mim muito interessante depois poder ir me aprofundar, estudar e tudo mais. Fala um pouquinho mais para as pessoas que estão buscando essas conexões com as circulares na questão específica do focalizador, até também o que significa ser um focalizador e quais as qualidades ou os valores importantes para ser um bom focalizador das danças circulares sagradas. Boa pergunta. Tanto para as danças circulares sagradas como para as danças da paz universal, qual é a minha opinião, né? Não, quando a gente começa a dançar, muita gente tem essa ideia, puxa, mas eu quero, especialmente de uns anos para cá, onde essa história da globalização e do consumismo se ampliou muito. Então, muitas vezes as pessoas nem pensam direito, mas eu já quero ser, já quero comprar, já quero ter 53 CDs, que agora nem tem mais, mas enfim, eu já quero ter 35 materiais, porque antigamente não tinha nenhum. A gente não tinha nada de material, a gente trazia uma pessoa de fora e era bem restrito e era aquilo que estava realmente no nosso corpo, na nossa alma. Eu, Renata, Paulo, Celine, ou seja, esse pessoal do início foi treinado ou foi acostumado a trazer isso para dentro e quem queria ser focalizador lá na frente trazia de dentro para fora. Então eu rarissimamente recorro a algum material, fecho o olho e o corpo dança porque está lá dentro. Mas o que significa ser focalizador? Voltando um pouquinho. Quando a pessoa que vamos dizer, organiza essa atividade ou que está coordenando uma roda de danças circulares sagradas ou danças da paz universal, a gente dá o nome de focalizador. E nas danças da paz, líder da dança ou dance leader, porque vem do inglês, mas focalizador. Por quê? Porque nós não somos nem melhores nem piores, não tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia de um respeito, assim como nas constelações, eu sou consteladora familiar sistêmica também há bons 20 anos, assim como nas constelações, tem uma hierarquia no sentido de respeitar quem veio antes. Quem chegou antes nesse caminho já caminhou mais nessa estrada. Então traz a experiência, né? Nós temos aí uma Friedel Klock, por exemplo, que foi aluna, discípula do Bernard Vosin a vida toda. Então ela está viva ainda e ela veio ao Brasil várias vezes nos dar treinamento, a mim, a Renata, a todos nós, e ela segue nos dando ensinamentos. Então, assim, tem um respeito e uma honra a uma pessoa que veio antes e que está nesse caminho há 50 anos. Eu estou há 30, 25, né? Ela está há 40. Então, assim, tem esse respeito, mas não uma hierarquia no sentido de professor, às vezes, que a gente tem essa mentalidade militar. Eu mando e os outros obedecem. Não, né? Nós, quando entramos no círculo, nós estamos equidistantes dos círculos e a gente dá a mão todo mundo junto. Então, por isso a gente diz focalizador. O focalizador, ele está naquele momento colocando o foco daquela atividade. Então, por isso se escolheu, né, na comunidade esse termo focalizador. Então, a gente emprega quem trabalha com as danças circulares, não é professor, não é orientador, não é mentor. Nas danças da paz é o mentor, né? Porque tem uma linhagem. Você entra e você tem sempre um mentor que faz junto, que dá feedback, que te acompanha. Então, tem para você ser um focalizador de danças da paz, você tem que ter um mentor que te acompanha, que dá feedback, que vai junto a vida toda. E aí você se torna um focalizador também e assim vai andando. Então, tem essa função. E para se tornar um focalizador, o que que eu aconselho? Claro que de uns anos para cá, e a Renata iniciou esse movimento e ela faz brilhantemente, a Renata Ramos, da qual o Samuel citou no início, e que é grande, querida amiga, e que eu tenho profundo respeito e admiração, e nós somos muito amigas, assim, e temos um caminho bonito juntas, né? Ora mais juntas, ora menos juntas, cada uma nos fazendo o seu caminho, ora parceiras, e a gente vai caminhando e levando esse movimento juntas. A Renata iniciou e já tem em muitos lugares
um curso, vamos dizer assim, de formação de focalizadores, né. Mas o que que eu aconselho de você praticar? Porque não é todo mundo que participa das danças que precisa ou tem que ser focalizador, né, não é um produto. Eu tenho alunos e tem muita gente que frequenta as danças circulares nos parques e tudo mais, que são dançantes, que são seres dançantes, dançarinos, a vida toda. E não querem, nunca pensaram e não têm vontade ou necessidade de ser focalizador. Para algumas pessoas, como para mim ou como para algumas pessoas, ok, isso eu sou professora, eu já lido com dança, etc. Eu quero tornar isso a minha atividade, eu quero ser um focalizador de dança. Como a Renata não era professora, professora, ela tinha uma profissão diversa e ela decidiu fazer disso um caminho da vida dela. Então, para algumas pessoas que querem ser focalizador, que não precisam ser todas, porque às vezes tem esse equívoco, ah, eu vou dançar, tenho que ser focalizador. Não, não tem que. Mas quem quer, o meu conselho é praticar, praticar, praticar. Antes de ser focalizador, eu dancei muitos anos. Tem que ser um ser dançante para que isso possa estar dentro da gente. Qual é o propósito? Qual é a simbologia? Você vai passar para as outras pessoas, ao ser um focalizador, muito mais do que passos. Então, a gente tem que se preparar em todo esse âmbito, né? Na parte musical, na parte da simbologia, na parte de ter essa visão do todo, do grupo, de cuidar da harmonia do grupo. Cada um vai cuidar da harmonia pessoal. E nós, focalizadores, estamos atentos a essa harmonia do grupo. Então, são particularidades. E que aí o momento que você sentir, ok, eu já pratiquei bastante, eu tenho isso dentro, eu posso ir fazer um curso ou me aprofundar um pouco mais com o focalizador que você esteja acompanhando, ou o ideal é ir em vários círculos de parques, de praças, de eventos, de círculos regulares e tal, para você perceber a diferença, porque cada focalizador é único. Né? Então, o que eu tenho a oferecer, a minha habilidade, a minha natureza, a minha essência é uma. A essência da Renata é outra. A essência de outros é outra. Então, da Estela, que trabalha com os florais, que vira e mexe está aqui no Consciência Próspera também, que é maravilhoso. Então, assim, cada um tem a sua essência, o seu sabor para oferecer. Então, é legal você participar de vários lugares, tem muitos lugares hoje abertos para você ir sentindo, e aí se aprofundar e se tornar um focalizador. Vou fazer uma pergunta relacionada com esse sentido que você trouxe com a resposta, que pode ser que algumas pessoas que estejam acompanhando estejam nessa busca por um propósito, busca por uma sintonia com a sua a verdade interior, ou a verdadeira vontade, ou algo nesse sentido. Que dicas ou que que inspiração você poderia trazer para essas pessoas que estão buscando, se sentindo até perdidas no mundo, e estão buscando esse seu propósito de vida? Aí eu posso, para responder essa sua pergunta, eu posso entrar um pouquinho, eu não sei se eu posso, na parte da saúde mesmo, né. A dança circular e as danças da paz universal têm várias facetas, né. Inclusive eu estou escrevendo sobre isso, logo mais talvez a gente tenha novidades aí, que estou escrevendo um pouquinho sobre esse percurso e essa experiência aí dos 25 anos, as diversas facetas. Eu acredito nas danças circulares, eu tenho praticado esses 25 anos, eu tenho um grupo regular que se encontra toda quarta-feira há 25 anos. Então, assim, o meu propósito com as danças circulares, claro que eu faço em várias áreas, em escolas, em hospitais, em empresas muito, adoro trabalhar em empresas e tenho um resultado fantástico em times de empresas. Ok, na área social, na área eu curto muito os eventos e os processos curtos em várias áreas. Como boa aquariana, isso para mim, por isso eu deixei a escola das 7 às 7, o cotidiano educativo, para trabalhar só com as danças, por conta dessa diversidade, porque para o meu coração e para os meus olhos brilharem, isso é muito legal. Um dia tá com um caminhoneiro na Volvo, outro dia tô com funcionários da Natura, outro dia tô com gerentes da Tubulações Tigre, outro dia tô com toda a área de enfermeiros do Hospital Ipiranga para cuidar do cuidador.
né, sendo contratada pelo departamento de humanização do hospital. Então, assim, essa diversidade para mim me agrada demais. Mas, espera, deixa eu pensar agora o que voltar um pouquinho essa diversidade. Então, porque a saúde, o que que acontece? As danças, elas trazem por si só, como é que eu enxergo elas? Como esses eventos esporádicos em várias áreas é legal, contribui, contribui. Mas eu escolhi por ter a dança como um caminho de vida, como um processo de desenvolvimento pessoal. Por isso, Minha Menina dos Olhos, esse grupo regular que está junto e nós somos uma família. A base do grupo é a mesma há 25 anos. Claro que teve gente que entrou, teve gente que mudou para o exterior, teve gente que mudou para Minas, mas o básico nosso continua sendo o mesmo e as pessoas, ele é aberto a qualquer pessoa que queira participar. Mas o que que acontece ali? É como se fosse uma yoga, uma meditação, uma atividade física na academia, é uma coisa que é para a vida toda. É para a gente cuidar da nossa pessoa. Então, quando a gente faz isso de maneira sistemática, né, pensa 25 anos toda semana, já casou, já teve filho, uma já foi avó, a outra já teve doença, já aconteceu de tudo, e a gente vai se cuidando e se alimentando o tempo todo. Então, respondendo sua pergunta, por exemplo, quem está se sentindo perdido? Já me chegaram muitas pessoas, por exemplo, com síndrome do pânico, com um estresse bem forte, com várias patologias ou várias, assim, ou mesmo simples, mais leves, por exemplo, se sentindo perdidos, sem propósito de vida. E essa dança, fazendo com uma frequência, com um ritmo, tem pessoas que vão aos parques todo mês, porque nos parques de São Paulo a gente tem vários parques abertos e todo mês, primeiro domingo do mês, segundo domingo do mês, terceiro domingo do mês, e as pessoas, a gente já sabe as pessoas que a gente vai encontrar naquele parque, porque todo mês elas reservam aquele tempo para se reunirem no parque, e pessoas novas que estejam passando no parque, entende? Então, assim, quando a gente chega para fazer o evento, o simples fato de dar as mãos na roda e de estar de igual para igual, às vezes com pessoas que você nunca viu, às vezes com pessoas que você já conhece, você já entra na roda com outra disposição. Então, ali a prática da dança com certa regularidade vai te trazendo maior clareza, e aí eu já vou entrar no assunto mesmo da saúde. Trabalha o corpo de maneira integral, o indivíduo de maneira integral. Porque a prática das danças circulares, ela vai trabalhar o corpo físico, vai trabalhar o corpo mental, vai trabalhar o corpo emocional e vai trabalhar o corpo espiritual energético. Então, a simples de maneira lúdica, prazerosa, animada, parece, aspas, que a gente não está fazendo nada, que a gente está só se divertindo. Quem olha num parque do Ibirapuera, quem olha num parque Trianon, quem olha na minha aula de dança, as mães às vezes chegam lá e olham, falam: é um grupo de pessoas dançando juntos, se divertindo. É também. Mas por trás ou concomitante com essa diversão e com essa atividade, a gente está trabalhando uma lista de coisas, né. Aí não sei se eu já posso falar já, Samuel, você quer que eu já vá detalhando um pouquinho ou se você tem alguma outra pergunta Pode mais falar essa específica? lista que é trabalhada, ela pode falar sim. Não, porque aí sim já entra a parte da saúde mesmo, né. Talvez, olha, eu trabalho em empresas, eu trabalho em escolas, eu trabalho em muitos ambientes, mas talvez na área da saúde, as danças circulares no Brasil cresceram muito, tem muita gente fazendo coisas muito legais na área da saúde, aqui em São Paulo, inclusive, a ponto das danças circulares serem incluídas nas atividades complementares, né, como a acupuntura, como várias modalidades foram incluídas, e as danças circulares também, pelo SUS, foi reconhecido e tudo mais. Isso foi um avanço bem importante. Por quê? Porque a área da saúde dá para você mensurar. Se eu falo na parte mental, na parte emocional, na parte mental, na parte espiritual, cada pessoa vai sentir o reflexo e como isso atua dentro de si. Ou mesmo quando é um grupo que é mais frequente, naquele grupo. Mas quando eu falo na parte de saúde, a gente consegue mensurar.
Quantas pessoas, por exemplo, tinham síndrome do pânico? Estou fazendo uma hipótese. Ah, tinham 10. Praticaram a dança circular durante tanto tempo. E como está o resultado dessas pessoas hoje? Quanto de medicamento se tomava? Fizeram a dança circular com regularidade, parará, como está esse medicamento hoje? Então, como na área da saúde tem uma prática, né, que entra a parte científica de mensuração de dados, acabou sendo mais mensurável. Isso é genial, porque aí a gente tem fatos concretos para dizer. Né? Então, na parte física, ela trabalha isso, trabalha não só a parte física de fazer exercício, a parte respiratória, a parte de circulação, de músculo, de tônus, né? A parte física mesmo, não é uma academia, né? Que trabalha só a parte física assim mais diretamente, mas trabalha a parte física literalmente, circulação, toda a parte dos aparelhos, né, digestivo, respiração e tudo mais, ok. Trabalha também a parte no físico, mas a parte, por exemplo, de lateralidade, de orientação espacial, de saber o seu espaço. Muitas vezes as pessoas entram na roda e falam, não, mas eu não sei dançar porque eu nem sei o que é direita, o que é esquerda. Não tem importância, como se a gente não estivesse fazendo nada, ou como se a gente estivesse só se divertindo e brincando. Essa parte de lateralidade, de psicomotricidade, de coordenação motora, de orientação espacial, isso vai sendo trabalhado intrinsecamente à atividade. Então, isso é genial. Então, isso na parte física. Na parte mental, quando você entra na roda, você está sempre entrando disposto para fazer uma atividade. Então, assim, é uma parte de relaxamento mental, uma parte de entrega. Não tem como você entrar numa roda de dança bravo, carrancudo, reclamento, ou assim, pensando no trabalho, ou seja, com a mente conturbada e aflita. Automaticamente, de novo, né, de maneira prazerosa e lúdica, você está ali para dar o seu melhor, vai estar em contato com outras pessoas, o que te obriga uma presença. Então a sua mente acaba o Samuel Lewis dizia isso muito claramente e o Bernard Voisin também. As danças circulares e as danças da paz universal são meditações em movimento. Então, a hora que você propõe uma meditação, muita gente fala, ai, mas eu não consigo meditar 2 minutos. Mas a hora que você está fazendo uma dança circular sagrada, uma dança da paz universal, você está meditando em movimento. Então, ajuda muito, a gente tem muitos, inúmeros relatos de pessoas que a parte mental foi se acalmando, se tranquilizando, e quando precisam dessa calma, recorrem, vêm para a roda de danças circulares. Então, eu tenho até uma das alunas que fala, ela tem 5 filhos, e ela dança comigo há 20 e poucos anos. E os filhos dela falam, mãe, hoje é dia da sua aula, vai lá porque você garante a sanidade mental da família toda. Porque é isso, cria-se um ritmo e você pode contar com aquele recurso, porque você sabe que acalma a mente, traz a mente para um outro estado. Então, a parte mental. A parte emocional, a mesma coisa. A hora que você entra num círculo e você dá a mão, muitas vezes você nem sabe quem está do seu lado, você entra procurando dar o melhor de si. Então você encontra as pessoas, tem dança de par. O que é uma dança de par? Não é que você vai pegar aquele seu parceiro que você já dança há 30 anos, vai fazer uma dança de salão, por exemplo, que você já vai com o seu parceiro e já sabe até o jeito que ele funciona. Não. Nas danças circulares, quando a gente diz, ok, vamos fazer parceiro, você vira para o lado e o que tiver do seu lado é o seu parceiro. Que você muitas vezes nunca viu, não sabe quem é. Se é homem, se é mulher, se é criança, se é. Não, né? E aquele é o seu parceiro, e no próximo ciclo da dança, seja troca de par é outro, seja troca de par é outro. Então você é obrigado, na prática da dança, a conviver e a ter vários parceiros e a conviver com várias pessoas. Então tem um que tem o toque mais forte, quando você bate, tem danças que você encosta a mão, e que é mais forte, mais pesado, tem uns que são mais levinhos, que nem encostam, tem uns que são mais agitados, tem uns que são fora do ritmo, tem uns que são mais lentos. Você encontra pessoas de todos os tipos. E isso te dá, na prática, e você está só dançando e se divertindo. Mas nessa prática de encontrar o diferente a cada momento e neurologicamente, fisicamente, emocionalmente se adaptar,
para fazer a dança naquele breve instante com aquele parceiro, te dá recursos internos que são geniais, que são fantásticos. E isso, eu que tenho, por exemplo, o grupo há 20 anos, eu consigo observar, isso reverberando no trabalho, isso reverberando na vida pessoal dos meus alunos. Porque a hora que ele está lá no emprego e o chefe dele fala assim ou fala assado, fala mais grosseiramente ou fala mais, ele já tem essa experiência de harmonizar o diferente, de respeitar o diferente, de interagir com o diferente dentro dele, que ele desenvolveu brincando, se divertindo numa roda de dança circular. Então pega toda essa parte emocional, né, você jamais vai ser agressivo, porque a gente está ali a princípio todos para dar o melhor de si, e a gente acaba atingindo, acessando a parte da ternura de cada um de nós. E aí é que é o mágico. Acontecem coisas mágicas, porque numa roda às vezes, sei lá, no Festival Internacional da Cooperação, eu fiz uma roda de danças da paz com 400 e tantas pessoas. Magicamente em 5 minutos todos estão fazendo. O mais rápido, o que nunca dançou, o que já dançou, a maioria nunca tinha dançado, nunca tinha. E magicamente essa energia vai se fazendo, e aqueles 4, 5 círculos concêntricos ficam harmônicos, como essa mandala que está aqui. Então, eu costumo sempre dizer que as danças circulares são uma mandala humana. O que é uma mandala? A palavra mandala é círculo em sânscrito. E nada mais é do que pegar, pensa a mandala da Catedral de Notre Dame, pensa essa mandala maravilhosa que eu ganhei de presente, é pegar pedacinhos diferentes, de materiais diferentes, de cores diferentes, de tamanhos diferentes, e colocar numa disposição tal que fique uma harmonia e fique perfeito. É isso que a gente faz na dança. A gente coloca pessoas diferentes, de crenças diferentes, religiões, posição social, profissão, tudo de cheiro diferente, ritmo diferente, gosto diferente. E a gente dança junto e faz uma harmonia que fica perfeito. Então aí a gente lida com a ternura de cada ser, por isso é que a energia se eleva. Então essa toda parte emocional é trabalhada, de aceitação, de diferença e tudo mais. E aí a gente chega na parte espiritual energética, cada um como queira chamar, que é onde a gente constrói esse padrão de energia, de vibração. Eu sou uma pessoa que não tenho, assim, dons de visualizar formas, cores, etcétera, mas muita gente tem, e a gente teve nesses 25 anos muitos relatos de quando a gente está dançando, de formatos energéticos que se formam, né. Então, assim, com cores, com formas geométricas, que vêm numa harmonia onde a gente é perceptível como a gente chega na roda, como é que a gente percebe, nós, mortais, né. A gente chega na roda, às vezes, com dor de cabeça, ou um dia não foi muito pesado, ou não foi muito bom, etcétera, num evento que tem toda semana, por exemplo, ou num evento aberto, pontual. E a gente observa como a gente sai da roda das danças circulares. Então a nossa energia está muito mais harmonizada, muito mais tranquila, porque teve toda essa interação com esse todo. O grupo potencializa toda essa energia. E como é uma energia que se forma a partir do amor, da aceitação, da ternura, a gente expande essa energia boa. E quanto mais rodas tiverem, melhor. O mundo precisa de luz, muita luz. E daí é que sim, é o nosso tema hoje da saúde integral, é que por todas essas coisas que estão sendo trabalhadas intrinsecamente na prática das danças circulares e das danças da paz universal. Imaginem vocês nas danças da paz universal que nós estamos cantando em aramaico, na língua mãe que Jesus Cristo cantava. Só por isso, da gente estar cantando, mexendo com o pulmão e numa língua mãe, isso já traz uma força de uma ancestralidade, também falando de energia, que agrega essa energia que eu já comentei até aqui. Então, por conta de tudo isso, sim, promove uma saúde que é visível, que é palpável. Muitas vezes na prevenção, inclusive, numa saúde que não é, a gente percebe quando a pessoa já chega doente e diminui os remédios muitas alunas chegaram com síndrome do pânico, por exemplo, eu tenho uma delas.
rapidamente ela diminuiu os remédios, deixou os remédios e hoje ela está absolutamente tranquila, curada e pronto. E muitas outras, depressão muitas vezes, e estresse, etcétera. A gente percebe fisicamente que as pessoas vão melhorando, né, mas antes de chegarem a ficar doente, quando a gente tem como um propósito de vida frequentar rodas de danças circulares, ter isso como uma prática, no caso, por exemplo, do meu grupo toda semana, a gente está prevenindo, cuidando de todas essas facetas do nosso corpo, para que essas questões emocionais já sejam trabalhadas no círculo antes que elas virem físicas, antes que o nosso corpo somatize as nossas emoções e transforme essas emoções em doença, por exemplo. Então, sim, ela se torna uma coisa também preventiva. E é desse modo também que o grupo vem trabalhando todos esses anos, para a gente cuidar do nosso corpo, do nosso coração, da nossa mente e da nossa espiritualidade. Falei muito? Falou na medida certa. Você trouxe aí uma lista de benefícios, né, físicos, mentais, emocionais e espirituais, energéticos. E tem uma pergunta que eu sempre trago para a maioria das pessoas que vêm aqui no programa, e cada um tem as suas respostas, que muitas vezes vêm ou do coração, ou vêm do intelecto, ou vêm da emoção, ou vêm mesmo do espiritual. E a pergunta é esta: o que é espiritualidade para você? Xi. Então, espiritualidade eu acho que, eu por trabalhar há 25 anos com as danças da paz universal, eu fui convidada a estudar muito disso. As danças da paz universal têm um viés de religiosidade ou espiritualidade nesse sentido, mas não só isso, de todas as filosofias e espiritualidades do planeta. Então eu tive que estudar muito para poder passar adiante, ainda mais se é uma transmissão oral. Então eu tenho que passar, estudei muito com as minhas antecessoras, é a Anahata, que é a minha mentora, o Sadi, que é o criador do livreto da Oração do Cosmos, que é o Pai Nosso em aramaico, ele é meu mentor também. Então, assim, o judaísmo, o islamismo, as tradições nativas, ou seja, eu tive que estudar muito disso para poder passar. Então, eu adoro esse assunto e é uma coisa que para mim, de novo, como boa aquariana, faz parte da minha trajetória. Então, espiritualidade para mim leva em consideração, né, as crenças dessas várias filosofias e religiões que foram se formando ao longo da humanidade. Eu estive na Índia, por exemplo. Eu fui para a Índia e para o Nepal, passei 40 dias na Índia levando uma delegação brasileira para levar as danças da paz universal para escolas, para vários centros. Então, assim, perceber lá o que é essa espiritualidade do hindu, do hindi, é uma coisa que é fantástica, é tudo completamente diferente do que a gente já aprendeu ou já viu até aqui. Você tem que se dispor de tudo que você já sabe para viver uma experiência completamente diferente. Então, eu acho que espiritualidade é isso, é você estar aberto até a conexão de você com você mesmo. Claro que muitas maneiras, muitos caminhos podem te ajudar, muitos, né. Então as religiões, as filosofias, o sufismo, por exemplo, que é uma filosofia de vida, as danças circulares, a constelação, eu fui buscando em muitos caminhos, mas de verdade, qual era a minha busca? E eu acho que é a busca de todos nós, a conexão com a da gente com a gente mesmo, com a nossa alma, com a nossa essência. O que foi que a minha alma, nessa passagem aqui, nesse tempo e espaço que eu estou aqui na Terra, nesse planeta, nessa família, veio desenvolver? Veio melhorar, veio desenvolver e veio contribuir para que outros também possam desenvolver. Então eu sinto que eu tenho, e que no budismo a gente chama do dharma e do karma, né, que bênçãos eu trouxe, que bênçãos eu tenho, eu, Patrícia, para oferecer para você, para minha família, para as pessoas, para os meus alunos, para as pessoas que circulam comigo, para as pessoas que me encontram na rua, né. Então o que coisas que eu tenho que são minhas, que eu tenho habilidade de fazer, e que coisas eu vim para desenvolver. Então, assim, acho que a espiritualidade é trazer o nosso ego, que é essa parte mais mental, etcétera, a favor daquilo que a minha alma veio realizar aqui. E como educadora, eu nem tinha toda essa compreensão,
Fiz agora na pandemia 50 anos, então eu trabalho desde os 14 com crianças. Então, assim, desde pequena dando aula de música para criança pequena, e aí eu fui estudando, me formei e assim foi. Mas desde pequena eu ouço minha mãe dizer que é educadora aliás, é isso, toda criança, toda pessoa tem o seu caminho. E se ainda não está muito harmônico, muito fluido, é porque a gente ainda não descobriu um caminho melhor, né. Mas todo mundo tem uma questão que vem desenvolver e tem coisas para oferecer, todo ser humano. Então acho que espiritualidade é quando a gente consegue maneiras, quando a gente busca com mais consciência, maneiras de se conectar com essa essência. Vou trazer agora aqui umas mensagens, algumas mensagens que as pessoas estão colocando aqui no chat, como a Mel, que está presente, desejando aqui boa noite, a Rosemary também, a Ana Regina Tomás, está por aqui, ó, boa noite, Paty, ela fala aqui. A Ana Regina As... dança comigo, Samuel, há 25 anos. Uau, Veja bem. É uma veja, vida. E quando ela começou, ela falava assim para mim, ela era muito, muito rígida. E ela falava: "Não, eu tenho, 3 pés esquerdo, eu não vou conseguir nunca". E ela diz o depoimento dela, outro dia ela fez até uma live comigo, eu estava fazendo uma live, ela falou: "Ah, eu quero falar", e aí eu chamei ela ao vivo. Dizendo isso, o quanto fisicamente as danças ajudaram ela, de motricidade, de percepção corporal mesmo. Claro, além de muitas outras coisas, mas ela pontuou essa parte física mesmo, que para ela foi essencial, de suavidade, de noção do corpo dela e de suavidade, assim, na vida, né. Muito bom. a Célia também está por aqui, Célia Meira Cavalcante, boa e bela noite, ela comenta. Beatriz Esteves fala, boa noite, Samuel, que gostoso ouvir a Ai, Patrícia. que linda, Bia. Olha aí, você falou sobre o movimento nos parques, né? Conta um pouquinho mais da história, apesar que a gente tem também aqui uma entrevista longa com a Bia Esteves, mas fala um pouquinho também, já que estamos aqui ao vivo. Ah, que linda! Bia, muito agradecida, que bom que você está por aqui. A Beatriz é uma eu me chamo, não sei se eu posso falar dela também, mas as pessoas me chamam e eu me chamo, eu acho divertido. Eu sou uma das dinossáuricas jurássicas das danças circulares no Brasil e eu acho bem bonito, apesar do termo ser engraçado. E se eu posso usar isso para Bia, a Bia é mais jurássica e dinossáurica ainda do que eu. Então a Bia sim abriu caminho no Parque Trianon, começou teve contato com assim como eu e a Bia tivemos muito a mesma sensação, mesmo início, de que no início as danças circulares e as danças da paz eram a mesma coisa, nós nos juntávamos para dançar. E aí a gente foi percebendo uma diferença, que das danças da paz tinha essa linhagem, tinha essa transmissão oral e tal, e as danças circulares tinham mais a coisa dos CDs e do material de transportar, às vezes, músicas eruditas, etc. Mas a Bia tá desde o início, trouxe e abriu espaço no Parque Trianon para fazer publicamente, pela primeira vez, ela que abriu isso, e depois ela começou no Parque da Água Branca, também ali no Bambuzal, muitos anos, e está aí conosco, firme e forte. Essa Bia é uma querida e é uma das inspirações das danças circulares também aí no Brasil, uma das referências também. Que bom que ela está por aí, estou feliz. Muito bom, Bia, legal estar aqui mesmo com a gente, e quem quiser também pode depois pesquisar aqui no canal, que tem entrevista ao vivo com a Bia que nós fizemos, tem a gravação da entrevista ao vivo, vocês podem encontrar aqui também. Por falar de referências e pessoas que de alguma forma nos inspiram, quais são os grandes mestres do movimento das danças circulares sagradas que você gostaria de trazer aqui como nomes e, se possível, até algo de especial que você aprendeu com essas pessoas? Olha, Samuel, assim você está com tempo, Samuel? Porque nós vamos ter que ficar aqui muito Vamos tempo. embora. Sim, porque é isso, essa situação é uma situação complexa, por quê? Eu tenho sempre medo de esquecer alguém, então eu não vou citar todos, eu vou citar poucos nomes, porque o que aconteceu? Nós começamos num grupo, foi começado no Brasil um grupo muito pequenininho. E assim, seguiu por sei lá, uns 10 anos, um grupo restrito. E claro, aí começou a se abrir muito. Por exemplo, eu fui a primeira pessoa que dei aula de danças circulares nos Sescs de São Paulo.
Então eu dava aula no Sesc Pinheiros, que era um sobradinho, uma casinha desse tamanho aqui na Avenida Rebouças. Ninguém nunca nem tinha ouvido falar sobre danças circulares. E ninguém nem sabia o que era. Toda vez que alguém perguntava, eu tinha que ficar meia hora explicando, e explicava de boa vontade. Mas era uma coisa muito pouco conhecida. E aí os Sescs ampliaram, começou um movimento grande, hoje os Sescs têm pessoas maravilhosas, e ampliou e deu todo um apoio para as danças, já tem anos, alguns anos, e isso se ampliou muito. Então, assim, de um grupo que era muito pequeno, nesses 25 anos fez ficou enorme. Então eu nem conseguiria listar todas as pessoas, não só que influenciaram, mas que estão aí fazendo trabalhos maravilhosos. E eu acho maravilhoso porque a minha filosofia sempre foi essa: o mundo precisa de muita luz. Quanto mais círculos, melhor. Então é isso, se multiplicou muito e isso fez um bem imenso para a cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade mais densa, né? E para o Brasil todo, né? Agora, claro, tem figuras internacionais e que fizeram muita diferença para a nossa formação como um todo aqui no Brasil. Então tem a Gabriele Vosin, que é filha do Bernard Vosin, que veio logo no início. O que aconteceu antigamente, no começo? A gente ia fazer curso fora. E aí esse pequeno núcleo começou a perceber, e a Renata Ramos, aqui do Brasil, que a gente já falou algumas vezes, que, né, aqui no Brasil, para mim, foi meu primeiro contato, e eu gosto muito da Rê, gosto muito do trabalho dela, etc. E nós somos parceiras até hoje. Ela também começou a organizar de trazer as pessoas para que esse pequeno grupo pudesse participar, para ficar mais barato, para não ter que todo mundo fazer formação fora, ou ir até Findhorn e tudo mais. Então, assim, a Gabriele Vosin veio desde o início, muitas vezes, a Trion da Renata publicou logo um livro da Gabriele e tudo mais, e começou já a traduzir os materiais, então tornar isso um pouco mais acessível. A Friedel Klock, que foi parceira do Bernard Vosin por muito tempo, então trouxe tudo isso, e ela, para mim, é uma mestra, uma querida, tem um afeto enorme, e ela por mim, a gente tem uma relação gostosa, gosto demais, participei da primeira formação que ela deu no Brasil, que foram 3 anos seguidos, e sempre que ela está no Brasil eu estou, gosto muito. E aí tiveram muitas outras, teve a Mandy De Winter, que faleceu há alguns anos e não está mais entre nós, infelizmente, foi uma figura muito importante. Teve a Judy King, esteve no Brasil e continua vindo, né? Estaria vindo agora se não fosse a pandemia, e continua muito atuante. A Nani Klock e a Saskia, que são filhas da Friedel, que continuam um trabalho muito, a Nani um trabalho próprio dela, e a Saskia junto com a Friedel um trabalho também muito legal. Então, assim, tem muita gente que ao longo desse tempo, como o movimento se expandiu muito, começou a vir para o Brasil para que pudesse dar conta de dar formação e de ir crescendo esse movimento, e de ir alimentando esse movimento. Claro, tem o Peter Valance, que é de Findhorn, a Ana Barton, que foi a primeira pessoa lá da comunidade Findhorn que veio para a comunidade aqui de Nazaré, para trazer as danças. Então tem muita gente legal mesmo, muita gente fazendo muita coisa boa, muita gente na área da saúde. Então, assim, já se ramificou muito, e tem a Mônica Goberstein também, ela trabalha com as danças da paz também, trabalha com as danças circulares, então eu conheci as danças da paz universal com ela aqui, também estava chegando, e que a Sabira tinha vindo e a Mônica já estava com ela, e aí eu cheguei também. Então, assim, tem muita gente fazendo muita coisa boa. Você citou essa questão relacionada ao distanciamento. Então, vou fazer 2 perguntas relacionadas com isso. Uma específica para o momento em que nós vivemos, e uma outra pensando além do tempo, além desse momento. A primeira é: como é que você lidou com essas questões de distanciamento em relação à continuidade das danças circulares? E a segunda é: como corporificar o sagrado no dia a dia ou no cotidiano? Oi, desafio. Então, quando começou a pandemia foi muito interessante, né? Do que eu vivo há 25 anos? Eu vivo do grupo regular de toda quarta-feira e de eventos e atuações esporádicas
nas empresas, nas escolas, tal como eu já falei. Então é daí o meu sustento, eu vivo das danças circulares desde pelo menos só das danças, pelo menos desde 99, né. Antes tinha também uma parcela da educação. Eu sou consultora de empresa e tenho a Constelação mais recentemente, mas o grosso, a minha atividade sempre foi as danças circulares. Então, assim, quando chegou a pandemia, todas as atividades extras, em empresas, em escolas, etc., tudo foi cancelado. Eu tinha um evento, por exemplo, grande na Unimed, eu tinha um evento planejado na Natura, contrato assinado, tudo foi cancelado. Então, e o grupo regular? Nem eles queriam deixar de dançar, porque a gente acredita nessa questão de manter o nosso corpo e manter a nossa saúde, e também para mim eu teria renda zero de verdade, porque os outros todos foram cancelados e se o grupo regular também fosse, eu teria que ver o que eu ia fazer. E aí, no primeiro mês, a gente não sabia muito o que fazer, para tudo, todo mundo trancado em casa. No segundo mês, começou a surgir essa possibilidade dessas plataformas. Eu nem sabia direito o que, que era Instagram, para te dizer a verdade. E Zoom, muito menos. E aí começou a surgir. Começou a surgir o Instagram mais fortemente, começou. A única coisa que eu já tinha contato e já tinha, inclusive, das danças circulares tal, era o Facebook e tal, mas começou a vir o Instagram e começaram a vir essas plataformas do Google Meetings, do Zoom e outras plataformas que as empresas começaram a articular e as escolas para ver a possibilidade de, numa parada mesmo, como é que virtualmente a gente poderia dar conta. E confesso que de início eu e os alunos, né, todo mundo se comunicando e tal, a gente não acreditou, a gente disse, bom, isso vai ser 1 mês, 2 meses. Não, vai ser um pouco mais, até que a gente decidiu no segundo, no terceiro mês, que a gente ia experimentar fazer pelo Zoom. Então, contratei lá o plano anual do Zoom, vamos fazer pelo Zoom. Eu nunca na minha vida imaginei dar aula de danças circulares por um quadradinho no computador. Para mim isso era impossível. Mas o que isso foi nos mostrando? A gente comprovou, nós nos tornamos, eu digo hoje, 2 anos depois, que nós nos tornamos todos cientistas. Porque a gente comprovou cientificamente o que a gente diz toda aula há 25 anos. Todo início de aula eu faço uma harmonização e todo final de aula eu faço uma harmonização para a gente ir para casa. E a gente sempre imanta com a energia que a gente gera juntos, as nossas casas, os nossos locais de trabalho, a gente sempre se conecta com todos os outros pontos, outros círculos, né? Então, os outros círculos de danças circulares que estão, e de danças da paz, que estão dançando pelo mundo, então a gente faz uma rede de luz, né? E a gente sempre fez isso conectando mentalmente, fazendo uma visualização, uma pequena meditação. E eu brinco que nós nos tornamos cientistas porque a gente comprovou cientificamente de que isso é real e verdadeiro. Porque nós estávamos dançando cada um na sua casa, e a energia e o calor e o suor e aquilo que a gente sente quando nós estamos juntos lá no meu espaço de dança aqui em Pinheiros, que eu tenho um espaço próprio há 20 e poucos anos, é a mesma sensação e a mesma energia que a gente faz lá. É claro que não é idêntico, é claro que a gente teve que lidar com algumas limitações. Eu tenho alunos, eu tenho um médico acupunturista que dança comigo há 20 anos, e ele fazia aula dentro do quarto dele. É um espaço razoável, mas é uma aula dentro do quarto. Então ele tem um limite de espaço físico, né. Então, assim, a gente teve que lidar com algumas limitações de internet, de tecnologia, e cai, e isso e aquilo, até que a gente foi encontrando e hoje a gente tem aula online, né, a gente ainda está com aula online, e a gente fez esses 2 anos. É aberto, grupo aberto a quem quisesse participar, às quartas-feiras, no mesmo horário, igualzinho, e a gente de quando em quando avaliava, conversava, a gente tira uma carta toda vez, enfim, tem todo uma alimentação para a parte espiritual, e a gente tem conversa toda vez, foi checando ao longo desse tempo, o quanto essa prática, mesmo que virtual, nos alimentou, nos fortaleceu e nos nutriu. Então, assim, segurou o nosso corpo físico mesmo, de estar forte, de segurar a imunidade, de estar todo mundo sadio, de estar todo mundo
com saúde mesmo, assim como a parte emocional, a parte quando um, né, fica mais assim, o outro tem certa experiência, o grupo se apoia e se ajuda, o quanto foi nutridor e o quanto ninguém quis abrir mão. Eu não tive nenhum aluno que disse: "Ah, não quero fazer virtual", muito pelo contrário. Não só o grupo todo seguiu esse tempo todo, como tiveram pessoas novas. Então, assim, claro, não é o ideal da gente estar junto olho no olho. Eu sou da equipe do beijo e abraço, do olho no olho. Não é igual a gente estar olho no olho e a mão junto, né, mas foi genial e tem sido genial. E a gente não abre mão de jeito nenhum. Então a gente comprovou cientificamente que funciona, e com isso eu já respondo a sua segunda pergunta. Com essa prática, olha só, através de uma janelinha do Zoom, cada um na sua casa, e tinha uma moça que participava lá do Rio Grande do Sul, tinha uma moça que participava lá de Belém do Pará, a gente consegue trazer o sagrado para o nosso dia a dia, trazer o equilíbrio, tudo isso que a dança oferece, o equilíbrio do nosso corpo mental, espiritual e energético, trazer esse sagrado para a gente enfrentar uma Covid, para a gente enfrentar um trabalho remoto em casa, para a gente enfrentar muitas vezes questões financeiras apertadas e difíceis num momento de que está tudo muito diferente, a gente enfrentar a presença de, às vezes, companheiro, mãe, pai, marido, criança dentro de casa o tempo todo e tendo que dividir espaços e conviver de uma maneira diferente, o que emocionalmente nos atinge de outra forma. Então, assim, o depoimento de todos do grupo é de que tem sido genial e tem feito muita diferença. Eu não tenho falta nenhuma e nenhuma, assim, pessoa que não veio, muito pelo contrário, agregou mais pessoas. Então é a maneira da gente trazer o cotidiano o sagrado para o nosso cotidiano, para nos ajudar nas alegrias e nos desafios que a gente tem no dia a dia. Muito bem, para quem está acompanhando aqui o programa, quero fazer também um convite para vocês assistirem, já que a Patrícia citou aqui o nome dela, Gabriele Vosin, que a gente tem entrevistas com ela aqui no canal. Tem uma entrevista com a Gabriela Vosin, tem vários vídeos com a Renata Ramos. Eu Sim, acredito que deve ter uns 30 ou mais vídeos com a Renata Ramos. Tem quase uns 30 também da Estela Gomes, da sim, Bia Esteves, tem aqui a entrevista dela, da Vaneri, lá do Semeia Dança, também tem entrevista, da Débora Dubner, nossa, tem várias pessoas também do movimento das danças circulares para vocês maratonarem depois que terminarem aqui a nossa transmissão de hoje com a Patrícia. Uma pergunta relacionada a essa questão que eu acabei de fazer, que é trazer elas todas para junto dessa roda e desse círculo. Qual a importância do pertencimento dentro das danças circulares sagradas? ai, olha só, isso tem uma história interessante, que é uma história bem que é a minha história. Antes disso, eu queria fazer um comentário. Olha que coisa mais bela, eu ganhei esse colar de presente de uma aluna, que é um desenho, uma roda de dança, bordada à mão, pequenininho desse tamanho e feito um colar. Uau! Então, e foi uma aluna que me deu, e é assim, é uma obra-prima, eu jamais seria capaz de fazer. Então, assim, eu trouxe hoje especial para honrar a Laura, que agora está em Paris e que dançou conosco muitos anos, e que é uma aluna muito querida. Às vezes ela dança lá de Paris, isso é uma das vantagens da pandemia. Então lá a gente dança aqui às 7, ela tá lá às 11 da noite e ela dança com a gente toda semana, e ela diz que faz muita diferença na vida dela lá do outro lado do mundo. Mas, falando do pertencimento, por isso eu lembrei dela até, porque, eu não eu trabalhei com as danças por 20 e poucos anos, eu não tinha nem cartão de visita, nunca tive. Eu sempre trabalhei do boca a boca, a indicação, olho no olho, mesmo as empresas, o meu trabalho sempre foi de boca a boca. Quando há uns 5 anos atrás, eu canto no coral da USP há 30 anos também. E desde 92, nossa senhora. É, e aí o que aconteceu, uma amiga minha de naipe, contralto como eu, trabalha com essa coisa de site, ela falou: "Não acredito que você, trabalha com as danças circulares, é jurássica e você não tem nem um site". Eu falei: "Mas eu não tenho nem cartão de visita", ela falou: "Não, cartão de visita não se usa mais, mas você tem que fazer pelo menos um site, aspas, institucional, para as pessoas saberem o que é,
Porque quem procura agora que está mais divulgado e as pessoas têm procurado, precisa saber pelo menos o que é. E aí eu topei e ela fez um site institucional, o grupo todo ajudou, desenhou as florzinhas. Esse até, ó, tem uma caneca. Essa caneca foi uma caneca comemorativa de 15 anos de grupo e esse é o desenho que o grupo todo fez para pôr no site. Aí eu trouxe aqui para a gente tomar água. Então, a primeira aí ela falou: "Bom, então você podia fazer um texto, uma frase, uma coisa para colocar na capa do site, pelo menos o que você acredita". E aí, por isso estou te contando tudo isso para trazer a sua resposta, que é uma coisa que permeia a minha vida desde que eu comecei a trabalhar. E a frase que eu coloquei lá desde sempre, porque eu repito muito, é que toda pessoa tem o desejo e a necessidade natural, intrínseco, de pertencer a algum grupo que lhe traga, referências emocionais significativas. Então sim, não à toa eu sou consteladora familiar sistêmica, porque a lei do pertencimento na constelação tem 3 leis básicas, né, que o Bert Hellinger, também alemão, sistematizou, e a primeira delas é a lei do pertencimento. Então, assim, toda pessoa tem essa necessidade natural, intrínseco, de pertencer ao seu núcleo familiar ou ao seu núcleo afetivo. E as danças circulares fazem isso, e as danças da paz universal, fazem isso de uma maneira com uma maestria, fazem isso de maneira genial. Porque a primeira coisa que a dança faz é incluir, é agregar. E é a base da vida de um aquariano. O aquariano é agregador por natureza, né? O aquariano tem essa coisa do uma coisa só é boa se é bom para todo mundo, para todos os envolvidos, né? Esse é o meu lema. Não existe uma coisa que é bom para mim e o outro para o outro tanto faz. Não. Uma coisa só é boa se é bom para todo mundo que está envolvido. E isso é o agregar, isso é o pertencer. E a dança faz isso, é isso. Nós estamos num parque, às vezes, temos 10 pessoas, a gente começa, vem dançar, vem aqui. Ah, não, tô com vergonha. Não, vem, experimenta. E aí, daqui a pouco, você vê, tem 100 pessoas dançando, né? Então, essa coisa do pertencimento, o ser humano tem essa necessidade, isso é da alma do ser humano. Pertencer a um núcleo afetivo, que pode ser das danças, pode ser da família, pode ser as famílias que a gente vai formando no caminho, mas isso é fundamental e as danças, por natureza da atividade da dança, já faz e já traz isso. E isso também garante, voltando no nosso tema de hoje, uma saúde que é assim, não tem remédio, não tem preço que pague. Sabe, essa coisa de você se sentir pertencente, essa coisa de você se sentir parte, de se sentir inteiro num lugar, entregando, trocando o seu melhor, não tem dinheiro que pague. Muito bem. A Bosque Sagrado fala assim: "Boa noite a todos", também. A Vanessa também está por aqui. A Ah, que Refa linda. a Rafaela te aplaude aqui, a Fana Silva. E a Rosimeire fala assim: "Ai, que lindo, meditação em movimento". E a Mel fala assim, ó: "Sentir a ternura no outro". Lindo isso. E a Rosimeire também manda aqui uma outra mensagem de aplausos aqui, também da fala que você está partilhando. Você está mostrando aí a sua caneca, que também que é relacionado, né, e você citou agora as constelações sistêmicas. Qual pontos também que você correlaciona as danças circulares com as constelações sistêmicas, esse trabalho que você vem desenvolvendo? Olha, Samuel, eu tenho feito lives, eu descobri essa questão da live, porque eu gosto realmente, eu tenho essa habilidade de falar, eu gosto disso. Então as pessoas começaram a me incentivar e a pedir, e eu tenho feito lives toda terça-feira. Acabei me firmando um horário para eu até me organizar. Eh, e, eu fiz justamente essa semana falando as pontes entre as danças circulares e a constelação. E não à toa eu me tornei as 2 coisas, né, há muito tempo, porque é muito semelhante. O primeiro ponto é esse, para mim o ponto chave sempre é o do pertencimento. E é a primeira lei sistêmica, né. O Bert Hellinger diz: "Todo mundo pertence", é uma lei óbvia, que pertence àquele lugar de origem. Todo mundo veio de um óvulo e de um espermatozoide, de um pai e de uma mãe,
mesmo que tenha sido feito in vitro mesmo, não importa, para gerar eu estou aqui porque os meus pais vieram antes, os meus avós, né, todo mundo pertence a um núcleo, a um pai e uma mãe. Então essa é a primeira lei. Mas a segunda lei também é muito óbvia, é que a gente não se atenta a isso. E se a gente se atentasse, já fosse orientado ou vivenciado isso desde a primeira infância, nós teríamos um mundo bastante diferente, que é a questão da hierarquia. De novo, que eu citei um pouquinho até quando a gente falava das danças. Hierarquia no sentido também óbvio. Quem veio antes abre caminho para quem vem depois. Então, nas constelações, eles tratam mais da parte familiar, mas nas constelações que eu faço em empresa, etc., é igual. Quem fundou a empresa chegou antes da pessoa que chegou depois, do funcionário que chegou agora. Então, eu só estou aqui porque os meus pais vieram, os meus avós vieram, os meus bisavós e assim sucessivamente. Então, da gente honrar da onde a gente veio. E muitas vezes quando a gente não honra ou quando a pessoa é impossibilitada de se tornar pai ou filhos que são tirados ou trocados, enfim, vão criando desordens sistêmicas e energéticas e isso vai se reproduzindo na família. Né? A gente observa isso muito facilmente. E nas danças a mesma coisa, de honrar aquelas pessoas, a gente acabou de falar, você me pediu para citar, quem foram as pessoas que vieram antes que eu? E que foram fundamentais para a minha formação. Imagina se eu não tivesse tido uma Renata Ramos, se eu não tivesse tido uma Friedel Klock, se eu não tivesse tido uma Gabriele, uma Judy, né? Eu não teria toda essa bagagem, toda essa mochila que eu tenho para oferecer hoje e passar adiante para os meus alunos com propriedade, com seriedade, com, né, quanto mais com fidedignidade. Eu tenho que ser o mais fidedigna possível aos ensinamentos que eu recebi. E nas danças da paz, que é oral, a transmissão oral, mais ainda. Porque se cada pessoa mudar um pouquinho, daqui a pouco está todo mundo fazendo for all, o forró, que vai mudando, né? Por isso é que tem o mentor, porque ele vai acompanhando para ir pareando e ir garantindo a linhagem e que as danças e as melodias e as palavras sagradas sejam ensinadas corretamente. Então, a segunda lei é essa coisa da hierarquia, que é muito similar. E a terceira lei, eu acho também muito apropriada e casa demais com as danças e com as constelações, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. É claro que nem sempre você dá, eu te dou R$10, você me dá R$10. Né? Não é, a moeda não é a mesma, não é a mesma coisa que você oferece, mas tem sempre uma troca. É aquela frase que eu falei agora há pouco, eu nem sabia da sua pergunta. Uma coisa só é boa quando é bom para todos os envolvidos. Então, assim, na constelação é muito frisado esse equilíbrio entre o dar e o receber. Quando eu estou numa relação familiar, amorosa ou de trabalho, não importa, que uma pessoa só dá e o outro só recebe, gera-se uma dívida. Sem ninguém falar nada, sem intenção, mas se gera uma dívida, porque um está dando muito e o outro está dando muito pouco. Então, o ideal é a gente ir equilibrando, né? Eu te dou uma coisa, você me dá outra coisa, eu te dou outra coisa, e a gente vai construindo, como um muro de tijolinho, a gente vai construindo junto. E nas danças circulares a gente faz isso. A hora que a gente entra no círculo, dá as mãos na roda, e a gente lida ali com. Ninguém entra numa roda de danças circulares em qualquer lugar, seja num grupo regular ou seja num parque, mesmo não, vamos tomar o grupo regular. Tem dia que você não está tão bom, que o trabalho foi pesado, que a cidade de São Paulo está um caos, choveu, alagou tudo, você chega na aula ensopado, injuriado. A hora que você dá a mão na roda, você não dá a mão na roda para brigar com o outro, ser grosseiro com o outro, ser agressivo, bater no outro. Você dá a mão na roda, você já abre o coração, né? Não tem como você dar a mão assim. Você já dá a mão, você já abre o coração. Você já está com o coração disponível para estar com o outro e para estar naquela experiência. Então, assim, você acaba trazendo uma energia, elevando uma energia e trabalhando com a ternura e com o que há de melhor em cada um. Então, esse equilíbrio entre o dar e receber, não tem como você entrar na roda e não equilibra. Você faz uma dança de par. Sem você pensar, sem você ter a intenção, sem você ficar fazendo análise, né, uma terapia, o que eu estou dando, o que o outro está dando, não é analítico, mas você está fazendo uma troca, um equilíbrio entre o dar e o receber com o outro.
E quando você muda de par, você faz isso com o outro par, e assim a vida vai. E nesta prática, você treina isso para levar para o seu dia a dia, para sua relação com a sua família, para sua relação com o seu chefe, para sua relação com o seu parceiro, com a sua parceira. Então você leva isso para a vida. Então eles estão, não à toa eu sou focalizadora e consteladora, porque são movimentos que de formas por caminhos diferentes, são muito entrelaçados e fazem muita diferença no nosso dia a dia. São ferramentas que são geniais. Muito bem, vocês que estão acompanhando aqui esta entrevista com a Patrícia Tolentino, tem esse site para vocês acessarem, é dancacirculares.com.br, e você agora já sabe que às terças-feiras ela faz lá, Quartas-feiras. quartas-feiras é o grupo, mas terças-feiras é a live, né, que você faz. Isso, perdão, terça é a live, quarta é o grupo, exato. Terças-feiras ao vivo sobre constelações é o tema que está em voga. Aí vocês informam lá no site para vocês verem onde é, se é o canal do YouTube. É no YouTube que vocês fazem a transmissão? Não, eu tenho feito eu não fiz nunca experimentei no canal do YouTube, eu sou ignorante nesse assunto. Eu tenho feito no Instagram, No Instagram. patriciatolentino.constelação, que é o único jeito que eu descobri até agora. Olha, então, ó, via Instagram, então vocês conseguem encontrar. Exato. Entra no site dancacirculares.com.br e lá você vai ter o Instagram da Patrícia Tolentino, que é patriciatolentino.constelações. É isso mesmo? Isso, ponto constelação. Constelação. Muito bem. Para vocês aí irem em busca aí do contato da nossa convidada e curtir bastante os conteúdos que ela vem trazer. Quero agradecer a todos vocês que estão participando, como a Rosemary falou muito bem, que live, está agradecendo aqui também. Quero fazer o convite a vocês, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aí com a gente, escrever aqui, né? Não, é desse. Aqui você se inscreve para você receber a programação da semana, né, lá no Instagram. Todo sábado a gente disponibiliza lá a programação e aqui embaixo você vai se inscrever, se você ainda não é inscrito, para receber os avisos aqui no YouTube, né? E a gente tem transmitido aqui de segunda a sexta-feira diversos conteúdos muito especiais para você. Conteúdo especial como esse que a Patrícia Tolentino nos trouxe hoje. Quero super agradecer a disponibilidade. Quero agradecer ao Renata Ramos pela indicação também, pelo carinho de sempre. Se você já é inscrito, então curta e compartilhe com outras pessoas. Mande aí nos grupos e WhatsApp que gostam dessa temática. Não vai fazer aquelas pessoas querendo converter as pessoas a algum tipo de ideia, não. Manda para aquelas pessoas que têm interesse nesse assunto, que você sente que vão sintonizar, né? Não é época do e-mail, era spam, né? Não vai ficar criando spam aí com essas divulgações. Manda para quem vai gostar, vai curtir e que você sentiu que tem falas preciosas que a Patrícia trouxe aqui hoje, tá? E aí também está ajudando aqui o canal a crescer. Ele está agora para completar 12 anos em março, ele vai completar 12 anos de existência e nós vamos ter novidades no mês de março. Fiquem atentos aí que muitos conteúdos que a gente vai estar trazendo aqui e novidades. Já estreamos uma agora já essa semana que foi o céu da semana, que você tem toda semana também uma leitura astrológica do céu da semana com um momento de inspiração. Mais uma vez que agradecer aqui a Patrícia e ela vai trazer para nós uma mensagem final. Vou ficando por aqui, agora a mensagem final é com a Patrícia Tolentino. Ah, muito agradecida. Olha, desde já queria agradecer muito a Rê pela indicação, pela parceria de todos esses anos. A Renata é uma pessoa que eu tá no meu coração. Agora na pandemia nós ficamos perto, eu ligava, queria saber como ela estava, passava lá para vê-la, porque ela tá no meu coração há 20 e tantos anos, então muito agradecida. Agradecida, Samuel, pelo convite, pela confiança e muito agradecida a todos que estiveram aqui, que puderam assistir, contribuir, pessoas que já participam, pessoas que estão chegando pela primeira vez. Então, se tiverem curiosidade, como o Samuel disse, entram lá no site ou no Instagram, escreve, telefona, eu gosto de atender pessoalmente, conversar, tirar dúvida, enfim. E se quiserem participar das aulas às quartas-feiras, o grupo está aberto. É só chegar, entre em contato e também se quiserem qualquer coisa com constelação e tal, é só entrar em contato também. Então, muito agradecida. Gente, quanto mais gente dançando, quanto mais gente, né, entrando nessa energia, quanto mais luz, melhor.
A nosso mundo e a nossa sociedade precisa de luz, a gente tem visto com essa pandemia, e quanto mais a gente puder espalhar, reverberar isso, melhor para nós e para os que estão à nossa volta. Então um abraço muito carinhoso, boa semana para todos e nos encontramos.